Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Luís, Ministério Público ajuiza a ação contra 11 salões de beleza por irregularidades e riscos à saúde. Polícia prende acusados e apreende armas de organização criminosa. Emprego formal. Setor de serviços lidera crescimento em janeiro no Maranhão. Comunidade acadêmica. UFMA adquire 400 novos roteadores que levarão internet rápida e estável. Esporte. CBFS divulga a tabela de jogos do IAP e Balsas na Copa do Brasil de futsal. IAP vence o Oratório na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. CBF sorteia os grupos do MAC e Imperatriz na Copa do Nordeste. No comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta a inovação do Aquarelle Guitar Quartet. E na reportagem especial, o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Boa quarta-feira. Uma ótima quarta, Mayra. Hoje, dia 4 de março de 2026. Hoje é o Dia Internacional da Conscientização sobre o HPV. Também é Dia Mundial da Oração. E ainda também, Adalberto, hoje é Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável. Hoje, Dia Mundial da Obesidade. E também Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. E Dia dos Soldadinhos de Brinquedo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas 17 minutos. Confira com a gente agora, acompanhe os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente em www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o aplicativo da Universidade FM, tudo gratuito, tá? E também conferir com a gente, acompanhar a gente diretamente no YouTube, o canal Universidade FM 106. Por aqui, Mayra Nogueira, hoje a gente começa com o Jornal Pequeno, tá? Destaques de Jornal Pequeno na manchete de hoje, dia 4 de março, Operação Mira Rede, que usa IA para atacar governador do Maranhão, ministro e prefeito. A operação é coordenada pela 10ª Delegacia Regional de Imperatriz e pelo Centro de Inteligência da Polícia Civil, com apoio de unidades da região Tocantina e das polícias civis do Tocantins e da Paraíba. Olha, esse uso de inteligência artificial nessas eleições vai ser um marco, né? E também vai causar muita confusão, utilizada aí para fake news. E é bom ficar atento. Nem tudo que você vê pela internet, eu acho que a grande maioria das coisas que você vê pela internet, em vídeo, né, não é real, tá? Principalmente coisas muito relacionadas à política e certas coisas também, né? Vídeos absurdos. Quem ainda não viu, não é isso, Mayra Nogueira? Vídeos de gatinhos, né, que são os recordistas de audiência, né? Vídeos de animais, de pets. Então, vídeos com IA, né? Com algumas coisas inusitadas, né? Só que não é verdade, não é verdadeiro. E essa tecnologia, claro, vai ser utilizada para a política, né? Para a política, entre outras coisas, né? De forma negativa. Portanto, já fique atento, né? Já fique atento, porque é bom sempre
se certificar de que aquilo que você está vendo é verdadeiro. Enfim, tem agências, tem várias formas de se conferir se aquilo é verdade ou não. Vê uma coisa muito exagerada também, desconfie, tá? É bom sempre desconfiar. Tudo que está relacionado à internet é bom desconfiar antes. Ficar muito atento. Ficar muito atento. 7h19. Mayra, o que mais que tem em Jornal Pequeno? Polícia Federal cumpre mandados em Caxias e apura compra de desistência de candidatas. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 3, ontem, em Caxias, a operação Tá na Conta, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de corrupção eleitoral e violência política de gênero. A ação é resultado da análise de materiais apreendidos em fase anterior da investigação. Tensão no Oriente Médio pressiona a Copom e eleva dúvidas, eu acho que eleva dúvida, né, sobre corte da Selic em março. Haddad descarta impacto imediato na economia e alerta para a escalada no Irã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na segunda-feira que os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã não devem provocar efeitos imediatos sobre a macroeconomia brasileira. Segundo ele, o cenário atual segue favorável à atração de investimentos, embora o governo acompanhe a situação com cautela, mas é preciso muita cautela, né? O que a gente já observou por aqui, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com a guerra no Oriente Médio, né? Que é a região de maior produção, uma das regiões de maior produção de petróleo do mundo, né? Que se transforma aí em vários produtos, inclusive o combustível, a gasolina, né? Aqui em São Luís, os postos aumentaram de preço, né? Nas últimas 48 horas, foi bem nítida, né? Muitas pessoas reclamando, falando sobre aumento de combustível, né? E esse tipo de aumento ele precisa de uma explicação também, né? Enfim, alguns até dizem que isso aí já pode ser alguma coisa por conta da guerra, muito rápido, né? Também, enfim. 7h21 agora. Mayra Nogueira, para finalizar aqui em Jornal Pequeno, TSE endurece regras contra o uso indevido de IA na eleição, que a gente já havia falado agorinha, né? E morre a ex-prefeita de Paço do Lumiar, Bia Venâncio, aos 72 anos. É a informação que Borges trouxe também ontem aqui no Jornal Rádio Universidade. Vamos para o Jornal O Imparcial, aqui no dia 4 de março, Mayra Nogueira. A manchete de hoje, portanto, é Francimar de volta à presidência do PT no Maranhão. Em meio às articulações políticas voltadas para as eleições de 2026, o Partido dos Trabalhadores enfrenta uma intensa disputa interna de poder no Maranhão, acirrada desde a judicialização do processo de eleição direto, PED 2026. Esse cenário, né, que já vinha sendo marcado por embates entre correntes da legenda, ganhou um novo capítulo com uma recente decisão judicial que pode alterar a configuração do comando estadual da sigla. Olha, isso aqui é uma coisa histórica, viu? O PT aqui no Maranhão é um case, é um estudo, né, de como a coisa é desarticulada, é sempre nesse sentido, né? É difícil uma articulação conjunta do PT, né, uníssona, né, que tem ali um direcionamento certo, né, pelo menos alinhado aqui em nosso estado. Isso aqui é de décadas, isso aqui não é de agora, isso aqui é de décadas, enfim. E sempre aqui em nosso estado a sigla, né, uma sigla muito forte, não consegue essa articulação conjunta, né, enfim, integrada, coesa, e a gente se depara com esse tipo de manchete de informação e de análise o tempo todo, né? Parece que a coisa não vai mudar muito por aqui, não. Ainda como destaque, Mayra, PT e MDB tentam fechar aliança no Maranhão e no país. E ainda, gestão eficiente. Evento da CNM reúne 900 participantes para debater o futuro dos municípios do Maranhão. O Conexão CNM encerrou atividades em São Luís com foco na qualificação de 900 gestores do Maranhão. O evento, fruto da parceria entre CNM e FAMEM, promoveu debates em 11 arenas sobre saúde, tributos e saneamento. A iniciativa fortalece a defesa dos interesses municipais em Brasília e garante ferramentas para uma gestão mais eficiente e inovadora. Maranhense torna-se 5 vezes best-seller pela Amazon Brasil. É isso aí.
aqui o Nilson Araújo Júnior, né? A gente vai ter, inclusive, uma entrevista com ele na próxima semana. Feminicídio, Mayra, casos crescem e acendem alerta para a violência de gênero. Daqui a pouco você tem uma matéria completa aqui no Jornal Rádio Universidade sobre feminicídio, sobre exatamente toda essa violência que a mulher sofre, e também, claro, sobre o Dia Internacional da Mulher. Parece, mas não é. A Câmara aprova regras rígidas para rotulagem de produtos similares a carne, leite e mel. Interessante essa informação, né, Com Adalberto? certeza. O plenário da Câmara aprovou o PL 10.556/2018, que define regras rígidas para rotulagem de produtos similares aos de origem animal. A proposta é relatada por Rafael Simões, do OMG, de Minas Gerais, né, com o projeto de Pedro Lucas Fernandes do Maranhão, apensado, veda o uso de termos como leite, carne e mel em itens vegetais, garantindo a transparência e a segurança ao consumidor. Muito importante isso. Sem dúvida, né? Inclusive, a gente encontra bastante durante a pandemia, né? Começou esse processo também de diminuição de quantidade de produtos, né? Dentro dos pacotes, enfim, em outro aspecto que você também. Compra lá tem sabor de leite. Exatamente, não é de leite. Não é um derivado, saborizado, coisa, exatamente. Então, assim, são produtos, né, que têm a cara, mas o seu conteúdo ali não é bem o que está sendo levado, né, ao conhecimento do consumidor. Enfim, a transparência com certeza é essencial. 7h26, Mayra Nogueira, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho tem manchetes da internet, né? Os portais da internet, e agora a gente vai para o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h26, quem já manda mensagem por aqui é Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, em família, lá no Turu, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Mari Silva Mourão, bom dia, equipe, um dia abençoado para todos, né? O pessoal que acompanha a gente todo dia, a gente faz questão de trazer todo dia a participação do nosso ouvinte, né? Do internauta, no caso aqui, né? No YouTube. E quem está por aí, Mayra Nogueira, no WhatsApp? No WhatsApp tem a Hilda, no bairro de Fátima, também a Elisete Moraes, na Coab, o Evandro, da Forquilha, mandou uma imagem aqui da Forquilha, falando que a Forquilha não é só poluição, mas tem realmente a imagem muito bonita do nascer do sol. E ainda também o Francisco Mariano, o Renato Gomes, em Passo Lumiar, o professor Ribeiro, sempre sintonizado. Bom dia a todos. Bom dia, e aqui no mapa do Waze.com a gente observa vários pontos de retenção de trânsito, né? Aqui a gente já começa pela Avenida Daniel de Latouche, né? Por praticamente quase toda a extensão da Daniel de Latouche, fazendo também ali no cruzamento com a Jerônimo de Albuquerque, retorno da Coama, passando, seguindo pelo Shopping da Ilha, entrada da Via Expressa e chegando até a Ponte do Caratatiba. Trânsito com muita retenção neste momento. A Avenida Jerônimo de Albuquerque segue trânsito fluindo normal neste momento. A Avenida dos Franceses, em alguns pontos fluindo bem, em outros já com retenção. São Marçal no ritmo diário, né? O trânsito bastante demandado, mas fluindo com um pouco de retenção no sentido centro. Na Avenida dos Portugueses, entrada e saída da área Itaquibacanga, o trânsito bastante demandado, né? Mas pelo menos não tem retenção, a barragem está liberada, está tranquilo. Por aqui, quem tem mais informações do trânsito é Borges Júnior, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. De acordo com a SMTT, como está o trânsito agora? Bom dia a todos. Bom dia a você que sintoniza a Universidade FM. Acompanhe o Jornal Rádio Universidade nesta quarta-feira. Informações referentes à Avenida dos Franceses, registros de acidente nessa via. A situação próxima a uma faixa de pedestres na altura do Colégio Militar, Outeiro da Cruz. Então, esse acidente, registro no sentido Detran rodoviária. A situação envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, registro apenas com danos materiais.
por conta dessa situação, por conta do registro desse acidente, a fluidez está comprometida nessa região. A SMTT já com uma equipe deslocada para atender esse registro. E você que sintoniza a Universidade FM, acompanhe o Jornal Rádio Universidade nesse momento. Informações do trânsito, pode então buscar uma rota alternativa, fugir desse ponto de retenção. Adalberto, Mayra, de momento, então, são essas as informações. E a gente agradece, esperando também a sua mensagem, 992-17-26-47, aqui no nosso WhatsApp. Mayra, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges, começando o noticiário, trazendo informações sobre isso que aconteceu ontem, né? 11 salões de beleza tiveram ação aí, né, do Ministério Público, foram fiscalizados, né? 11 salões, isso por irregularidades e também por estar levando riscos à saúde. Foram feitas, Adalberto, inspeções nesses estabelecimentos. As inspeções foram realizadas após uma denúncia feita por uma cliente. Ela teria percebido um alicate com a embalagem violada, o que indicaria aí a falta de adequação ao processo correto de esterilização. Então, a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão realizaram as inspeções. Dentre as falhas identificadas estava a falta de esterilização adequada de instrumentos. Também foram encontrados produtos vencimentos aí com mais de 10 anos de vencimento, identificações de irregularidades, tanto sanitária quanto também ligadas à questão de segurança, que levaram aí o Ministério Público do Maranhão a ajuizar uma ação civil pública contra 11 salões de beleza na capital maranhense, aqui em São Luís, com atenção às irregularidades. O Ministério Público alertou sobre a exposição dos consumidores a doenças graves, a possibilidade de patologias como hepatite B, hepatite C, ainda HIV, infecções de pele. Ação do Ministério Público no sentido, Adalberto Mayra, de que esses estabelecimentos se adequem de forma breve a essas questões e também do pagamento de indenização por danos morais coletivos. Adalberto Mayra. Que perigo, né, Mayra? É um perigo muito grande, inclusive eu achei muito interessante, inclusive não somente esses, mas tem muito mais salões que deveriam também ser vistoriados, até porque é complicado, né? Às vezes você está bem de saúde, você vai fazer uma unha, né? O alicate não está esterilizado, você termina pegando aí uma hepatite ou qualquer outra doença, uma HIV, qualquer outra doença, né? Porque geralmente sempre tem aquele cortezinho, fere a cutícula, enfim, são esses e outros detalhes bem maiores. Mas vamos falar agora, Borges, sobre a polícia prende acusados e apreende armas de organização criminosa. Mais detalhes dessa informação, Borges? A ação mirou uma organização criminosa com atuação nos bairros Anjo da Guarda, São Raimundo e Mauro Fecuri 2, localidades que integram o eixo Itaquibacanga, aqui em São Luís, e durante a Operação Mayra foi apreendido um arsenal composto por 3 armas de fogo de grosso calibre, também munições de calibre .40 e 9mm, ainda 2 coletes com placas balísticas, 4 capas de coletes, 2 aparelhos celulares e 2 veículos. Esses veículos, de acordo com informações policiais, podem ter sido utilizados nas atividades criminosas. Essa ação deflagrada no dia de ontem, nessa terça-feira, pela Polícia Civil do Maranhão, teve a coordenação da SENARC, que é a Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, e 2 homens foram presos em flagrante em um imóvel durante a ação, imóvel no bairro do Anjo da Guarda. Os suspeitos, eles foram conduzidos à SENARC e depois encaminhados ao centro de custódia, onde permanecem à disposição da Justiça. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h33. Eu peço que você fique na linha, Borges, para a gente voltar no segundo bloco, trazendo os assuntos. Emprego formal, setor de serviços lidera crescimento em janeiro aqui no Maranhão. Comunidade acadêmica, a UFMA adquire 400 novos roteadores que levarão internet rápida e estável. Tem esporte, Mayra. CBFS divulga a tabela de jogos do IAP, também Balsas, na Copa do Brasil de futsal. O IAP vence o Oratório na partida de ida e das oitavas de final na Copa do Brasil Sub-17. E a CBF sorteia os grupos de MAC e Imperatriz na Copa do Nordeste.
Mas tem comentário musical com Gilberto Mineiro, que apresenta a inovação do Aquaré Guitar Quartet. Hoje tem uma reportagem especial sobre o Dia Internacional da Mulher. Não perca, tá? Daqui a pouquinho a gente volta também com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Não saia daí. Jornal Rádio Universidade volta já já. São 7h34 agora. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Isso aí, Mayra Nogueira, 7h37. Agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo de volta a Borges, continuando com o noticiário, não é isso, Borges? Olha, participe também, viu? 992-17-2647 ou 20. Pode mandar sua informação, trânsito, enfim, o que estiver querendo falar aqui no Jornal Rádio Universidade. A sua participação é importante. Borges Júnior, mudando de assunto agora, falando sobre emprego formal, o setor de serviços está liderou o crescimento no mês de janeiro aqui no nosso estado, né? O setor de serviços apareceu como destaque entre os 5 principais setores da economia maranhense durante o mês de janeiro. Ele foi responsável pela abertura de 2,2 mil novas vagas formais no estado. Em seguida, estão a construção civil com 372 postos e a agropecuária, que somou 55 empregos. Já de forma negativa, aparecem a indústria, que apresentou saldo de menos 72 vagas, e o comércio com menos 80 postos, dados referentes aí ao mês de janeiro. São Luís é o município que liderou a criação de empregos formais, atingiu
1,6 mil novas vagas. A capital maranhense contabiliza atualmente um estoque de 338,3 mil vínculos ativos. Na sequência positiva de geração de postos de trabalho, estão as cidades de Arame, com 797 postos, seguida por Bacabal, com 248, ainda Balsas, contabilizando 243, e Caxias, 122 postos. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Mayra Nogueira. Borges, falando agora sobre a comunidade acadêmica, a UFMA está adquirindo aí 400 novos roteadores que levarão internet rápida e estável. Notícia maravilhosa, hein? Sinalização importante da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, com atenção à modernização de sua infraestrutura tecnológica, que vai alcançar aí toda a comunidade acadêmica, o que veio a partir da aquisição de 400 novos roteadores de alta velocidade. Os equipamentos, eles foram apresentados no dia de ontem, nesta terça-feira, vão ser distribuídos em todos os 9 campos da instituição, o que vai ampliar a qualidade da conexão, também garantir o acesso rápido e estável à internet para mais de 36 mil estudantes. A iniciativa do projeto UFMA Sempre Mais Conectada, ação da Agência de Tecnologia e Inovação, desenvolvida em parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Transparência, isso no âmbito do Programa de Modernização e Qualidade da Graduação. Investimentos, Mayra, Adalberto, em estruturas em prol da comunidade acadêmica. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigada, Borges. Obrigado, continuamos Borges. aqui com as informações. Concurso, UFMA abre inscrições para 91 vagas de técnicos, níveis médio e superior e docentes. A Universidade Federal do Maranhão abriu inscrições para o concurso público destinado ao provimento de cargos de técnicos administrativos em educação, TAI e de docentes. O processo contempla 91 vagas, distribuídas entre técnicos nível médio e superior e docentes. O edital número 28 de 2026 destina-se ao processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 32 professores substitutos em diversas áreas do conhecimento. As inscrições são abertas desde 24 de fevereiro e se encerram em 10 de março de 2026, exclusivamente pela internet. É isso aí, Mayra. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período, não podendo exceder 24 meses no total. A remuneração varia conforme titulação e também regime de trabalho. Das 32 vagas, 30% são reservadas a candidatos negros, pretos e pardos, indígenas e quilombolas, nos termos da Lei número 15.142 de 2025. Além disso, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência, PCD. 7h42, agora tem tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. São Luís amanheceu com céu nublado e pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está 96%, temperatura 25 graus, a média, a mínima 23 graus e a máxima 28 graus. Informações do clima-tempo. Adalberto. Vamos agora à tábua de maré, nesta quarta-feira, dia 4, Mayra Nogueira, pré-amar, a primeira aconteceu agora, né? Às 7h40. São 7h43, acabou de acontecer, com 5,9 metros. A segunda será às 7h57 da noite, com 6,1 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu a 1h25 da madrugada, com 0,3 metro. A segunda será a 1h46 da tarde, com 0,4 metro. Notícias do Brasil. Agora as manchetes nacionais, a gente começa com Folha de São Paulo, acompanhe com a gente no site, no YouTube e também no aplicativo oficial da Rádio Universidade. Em Folha de São Paulo, manchete: pagamento de retroativo a juízes quadruplica em 5 anos e chega a 4,2 bilhões de reais. Valores remetem a tempo de serviço, licença compensatória
e férias. É isso aí, super salários, né? Os retroativos salariais pagos a juízes e desembargadores quadruplicaram desde 2020 e atingiram 4,2 bilhões de reais no ano passado. Isso mostra, né, um levantamento da Folha com dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que não tem justiça nenhuma nisso também, né? Em o estado de São Paulo, Mayra? No estado de São Paulo, Irã alça filho de Khamenei a líder supremo. Israel invade Líbano. Prédio em que aitolás costumam escolher líder foi destruído. Petróleo supera os $80 e o dólar vai a R$ 5,26. A bolsa cai 3,28%. O recrudescimento da guerra provocou queda global das bolsas. No Brasil, o Ibovespa teve pior sessão em 3 meses. O dólar fechou com maior cotação desde 26 de janeiro. São os impactos da guerra, né? Em O Globo, para finalizar, Mayra Nogueira, manchete desta quarta-feira é: economia brasileira, PIB, Produto Interno Bruto, desacelera, cresce 2,3% e guerra amplia a incerteza em 2026. Limitado pelos juros altos, crescimento, o menor em 5 anos, foi puxado por agro e o petróleo. Conflito no Oriente Médio pode afetar a queda da Selic. 7h45 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. 7h45 agora, vamos ao noticiário esportivo, Mayra Nogueira. A gente começa falando do IAP, né, que venceu ontem o Oratório Recreativo Clube do Amapá, Nhozinho Santos, pela Copa do Brasil Sub-17. O primeiro gol de partida foi de Pedro Lucas, do Canário da Ilha, aos 4 minutos do segundo tempo. Já Fabrício marcou o segundo, abrindo vantagem aos 3 minutos. 2 minutos depois, Breno fechou o placar 3-0. É isso aí, a partida de volta das oitavas de final acontece na próxima terça, dia 10, no Augusto Nunes, isso lá no Amapá. Vamos torcer. Continuando, Adalberto, a Confederação Brasileira de Futsal divulgou a tabela de adversários do Balsas Futsal e do IAP na Copa do Brasil de Futsal Adulto Masculino. O Canário da Ilha estreia contra o Campo Largo, do Piauí, às 7h30 no ginásio Castelinho. E já o Balsas estreia contra o Atlético Piauiense às 8h no ginásio do Colégio Educar, em Balsas, a 810 quilômetros da capital. As 2 partidas acontecem no dia 20 deste mês. Já a partida de volta do Balsas acontece no dia 29, tá? Às 11h no ginásio Verdão, em Teresina. No dia 4 de abril, o IAP volta a enfrentar o Atlético Piauiense, às 7h. Vale destacar que o Balsas Futsal também vai participar da LNF, Liga Nacional de Futsal Silver 2026. O time estreia no dia 5 de abril, às 6h contra o Joaçaba Futsal, no ginásio da Unoesc, em Santa Catarina. Vamos acompanhar e trazer o resultado. Para finalizar, Mayra Nogueira, tem a Confederação Brasileira de Futebol, que realizou, terça-feira ontem, sorteio dos Jogos da Copa do Nordeste 2026. A MAC e Imperatriz participam da competição após serem o líder e o vice-líder, respectivamente, do Campeonato Maranhense 2025. O Cavalo caiu no Grupo C, junto com o Sport, América, Ferroviário e Ceará. Já o Demolidor de Cartazes encara o Retrô de Pernambuco, Fortaleza, ABC e também o Jacuipense. E a tabela de jogos ainda não foi divulgada. É isso aí. A redação de hoje é de Maiara Cordeiro. Faltando 12 minutos para as 8 e vamos ao comentário musical. Gilberto Mineiro apresenta a inovação do Aquarelle Guitar Quartet. Vamos ouvir. Gilberto?
Aquarelle Guitar Quartet é um dos quartetos de violões mais inovadores do mundo, conhecido por seu extraordinário conjunto de apresentações, repertório extenso e trabalho inovador. Formado originalmente no Royal Northern College of Music em 99, sob a orientação de Craig Ogner e Gordon Koschke, o quarteto passou a estudar com guitarristas de renome como Sérgio Assad, Oscar Giglia e Scott Tennant. Seus primeiros sucessos incluíram ganhar prêmios do Musicians Benevolent Fund, Title Trust and Turning Trust. Atrás dessa inovação, ouvimos agora Bluesilian, de Clarice Assad, com o Aquarelle Guitar Quartet. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. E hoje você confere uma reportagem especial. Março, mês da mulher, acontece no dia 8, Dia Internacional da Mulher. Um símbolo de luta e resistência. Você confere agora essa matéria especial com Borges Júnior. O Dia Internacional da Mulher é celebrado todos os anos em 8 de março. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Desde então, tornou-se um dos símbolos da luta histórica das mulheres por direitos e igualdade de gênero. Neste mês de atenção para esta causa, chamamos atenção para os números de feminicídios e tentativas de feminicídios no Maranhão. Eles indicam um recorte da violência contra a mulher no estado. Em relação às tentativas, os dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão demonstram que em 2024 foram 109 registros e em 2025, 150 tentativas. Números que indicam um aumento de 37,6%. Já os feminicídios foram 69 em 2024 e 51 em 2025. Neste caso, houve uma redução de 26,1%. Com mais de 40 anos de luta pelos direitos das mulheres, a pesquisadora, professora doutora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Mary Ferreira, fez uma leitura a partir desses dados. É preciso compreender um pouco a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que
se transformou numa sociedade extremamente conservadora, onde se acentuam mais ainda relações capitalistas e patriarcais, que a sociedade capitalista é uma sociedade marcadamente desigual, acentua também a desigualdade de gênero, a desigualdade étnico-racial. Outro ponto que eu estou colocando é o fato de que a sociedade hoje é mais conservadora, que contribui para criar uma sociedade cada vez mais de acirramento do ódio. Um grau de perversidade tamanha, e essa perversidade caiu e recaiu muito mais sobre aqueles seres vistos como os mais frágeis, as mulheres, os pobres e os negros. Porque, segundo a pesquisadora, explica, de certa maneira, a violência contra a mulher. O que a gente tem visto ultimamente é algo que tem chocado a sociedade como um todo, até mesmo aqueles que não se incomodavam, que naturalizavam essa questão, hoje têm se incomodado com a incidência do número de feminicídios que tem ocorrido, e cada um deles com um clamor de perversidade. Quando se pensa na inversão desse quadro, Miri Ferreira é enfática ao falar em educação com foco em todas as estruturas sociais. Isso só se muda com a educação, com um programa de educação intenso que perpasse a sociedade como um todo, envolvendo todos os canais sociais, do Tribunal Legislativo, a Assembleia Legislativa, os meios de comunicação, as escolas, as famílias, as igrejas. Todas as estruturas sociais, elas precisam ser mobilizadas para fazer um trabalho de desconstrução do machismo e das relações patriarcais que movem a sociedade, que contribui para a violência contra a mulher. Caminhos no enfrentamento à violência contra a mulher no Maranhão, mas que podem ser aplicados no Brasil como um todo. Isso porque, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, a cada dia 4 mulheres são mortas no país por feminicídio. E os registros, segundo especialistas, são cada vez mais graves e cruéis. A exemplo do caso acontecido com a enfermeira Rafaela Lopes. Ela é mãe de um menino e, em 2021, foi atacada pelo ex-companheiro. Viu a morte muito próxima. Rafaela, que sobreviveu, relata a luta com a ajuda do filho menor de idade para que não se tornasse mais uma vítima de feminicídio no Maranhão. Rafaela Lopes, que fez questão de se identificar. Meu nome é Rafaela Lopes, sou enfermeira por formação, sou mãe de um menino e em fevereiro de 2021 eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio em que a outra pessoa não aceitava o fim do relacionamento. Quando eu coloquei um ponto final, a outra pessoa não aceitou, e dentro da minha casa, que deveria ser o local mais seguro, ele deferiu 17 golpes de faca. Os vizinhos ouviram os meus gritos de socorro, mas acharam que ele poderia estar armado, não se envolveram, mas eu consegui, graças a Deus, empurrar ele, sair de dentro de casa. Quando eu estava de costas, indo em direção ao elevador para descer e sair para pedir ajuda, ele deferiu os golpes de faca nas costas. Eu tenho uma lesão. O socorro rápido, de me levar rápido ao hospital, foram fundamentais para eu estar viva hoje, além do meu conhecimento como enfermeira, que eu pedi que o meu filho tirasse a camisa dele, amarrei no meu pescoço e segurei. A enfermeira Rafaela Lopes poderia ter tido a vida ceifada, como aconteceu há mais de 2 décadas e meia com outra mulher. Neste caso, a vítima não conseguiu escapar. Foi assassinada. Caso que vamos resgatar a partir de agora. Mais de 25 anos após o assassinato de Elci Cruz Santos Bispo, o caso segue como um dos mais emblemáticos do Tribunal do Júri do Maranhão. O processo, que envolve sucessivos julgamentos, recursos e reviravoltas judiciais, volta a chamar a atenção não apenas pela brutalidade do crime, mas pelo risco iminente de prescrição, o que reforça a importância da atuação firme do Ministério Público do Maranhão na defesa da vida e no enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse contexto, a juíza titular da 3ª Vara da Violência Doméstica de São Luís,
Jaqueline Caracas faz observações importantes com atenção à Lei Maria da Penha. Existe hoje uma política nacional muito forte, sobretudo do Conselho Nacional de Justiça, de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. A partir da Lei Maria da Penha, criou-se todo um conjunto de regras, de normas, de leis que trazem maior proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive as vítimas de feminicídio, cujo objetivo é exatamente criar um ambiente especializado onde as mulheres possam receber um atendimento para a sua situação de vulnerabilidade quando ela está em situação de violência e para que os crimes de violência doméstica sejam apurados numa vara cuja competência exclusiva é essa, que é o caso aqui de São Luís, dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Colocações reforçadas pela chefe do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil do Maranhão e diretora da Casa da Mulher Brasileira em São Luís, a delegada Wanda Moura. Ela chama a atenção para a importância de se buscar ajuda, já que a maioria das vítimas de feminicídio não busca. É importante também ressaltar que a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres que foi vítima de feminicídio, foram as mulheres que não tinham medida protetiva de urgência, não tinham em nenhum momento acessado o Estado para pedir socorro, apesar de já viverem relacionamentos abusivos de meses e até anos. Daí a importância de, ao menor sinal de violência, que a mulher denuncie, que ela peça ajuda. Em relação aos números de mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, de acordo com a delegada Wanda Moura, até janeiro de 2026, o Maranhão registrou 592 feminicídios. Isso com atenção à implantação da lei do feminicídio em 2015. Desde a existência da lei do feminicídio, que foi em 2015, até agora, janeiro de 2026, tivemos registrados no estado do Maranhão 592 casos de feminicídios, né? Neste ano de 2025, em comparação ao ano de 2024, nós tivemos uma redução de 27% dos feminicídios. Isso é fruto aí de todo o trabalho da rede de proteção à mulher, né, em situação de violência, um trabalho articulado de toda a rede, não só aqui na região metropolitana aqui de São Luís, mas no interior do estado. A gente trabalha de forma integrada e articulada, no sentido de promover a proteção integral à mulher em situação de violência. Proteção que passa pela importância de se denunciar ao se identificar uma mulher nessa situação, conforme observa a enfermeira Rafaela Lopes. E aqui eu deixo um alerta. Em caso de violência, qualquer tipo de violência, não se cale, não silencie, ajude a salvar aquela vida. Ligue, é anônimo, denuncie, ajude a salvar uma vida, não seja conivente com aquela violência ao silenciar. A delegada Wanda Moura esclarece como a denúncia pode ser feita. Essa denúncia pode ser feita pelo 180, onde você se informa sobre todos os tipos de violência. A denúncia pode ser feita de forma anônima através do 181, que é o Disque Denúncia, e aí, a partir das informações repassadas, é acionada a delegacia mais próxima, que a partir de então abre uma investigação e passa a proteger aquela mulher. Se o crime está acontecendo naquele momento, a orientação é que a pessoa ligue para o 190, imediatamente a viatura mais próxima da Polícia Militar é encaminhada para o local daquela ocorrência, no sentido de salvar a vida daquela mulher e fazer a prisão do agressor. Aqui no Maranhão nós também temos o aplicativo Salve Maria Maranhão, que pode ser baixado em qualquer telefone celular, e a partir de então, por um georreferenciamento, você aciona também a equipe da Polícia Militar, a equipe policial que estiver mais perto se desloca com total prioridade ao local daquela ocorrência de agressão contra a mulher, para que consigamos salvar a vida daquela mulher. E que essa mulher que foi salva não se some aos 592 registros de feminicídios já acontecidos no Maranhão até janeiro de 2026 e que evidenciam a violência a que essas mulheres são submetidas no Estado. Violência que chama a atenção
como no caso do assassinato de Elci Cruz Santos Bispo, citado no início da reportagem. O crime tem como réu no processo sobre o assassinato o advogado Aloísio Bispo Cruz. Ele é acusado de matar a esposa na noite do dia 10 de novembro de 2000, em São Luís. O crime, segundo a denúncia do Ministério Público, teria sido motivado por ciúmes e cometido por estrangulamento sem qualquer possibilidade de defesa da vítima. Um crime, 2 julgamentos até o momento e uma longa espera por justiça. De acordo com os autos do processo número 9866-45 de 2001, na data do crime, o acusado passou parte do dia com Elci Cruz, indo a diversos locais. À noite, por volta das 9h30, após manter relações sexuais com a vítima, possivelmente em um motel ou local semelhante, teria ocorrido um desentendimento. Ainda conforme a denúncia, Elci foi estrangulada até a morte por asfixia. Após o crime, o corpo da vítima foi colocado dentro de um veículo e abandonado em uma estrada vicinal da Reserva Florestal do Itapiracó, em São Luís. O laudo de exame cadavérico apontou marcas de violência no pescoço compatíveis com estrangulamento. Elci deixou 4 filhos, que à época moravam com ela. Apesar de separados legalmente, o casal ainda mantinha vínculo afetivo. O promotor da primeira vara do júri, que acompanha o processo do Aloísio Bispo Cruz, o promotor Raimundo Benedito Barros Pinto, comenta. Em relação ao crime, um pequeno resumo, porque o crime é complexo. Ele teria estrangulado a sua ex-companheira, a dona Elci Cruz Santos Bispo, e teria deixado no carro, próximo à reserva do Itapiracó. Então, como eu estou falando, o crime é complexo, envolve questão de ciúme, questão financeira, a questão que ela até também saberia de outros crimes envolvendo o denunciado, então, por isso, ele teria se livrado dela. Então, o que se tem até o momento? Condenação, absolvição e novo júri. O primeiro grande desfecho judicial ocorreu em julho de 2012, quando o Aloísio Bispo Cruz foi condenado a 30 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Maranhão e o réu foi submetido a novo julgamento. Em outubro de 2014, o Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri de São Luís absolveu o acusado, sob o entendimento de que não havia provas suficientes para a condenação. O promotor da primeira vara do júri, Raimundo Benedito Barros Pinto, esclarece. Este crime ocorreu no dia 10 de 11 de 2000 e a denúncia foi feita dia 31 de 10 de 2003. Tá? Teve 2 julgamentos. Em 19 de julho de 2012, o Aloísio foi condenado, né? E a defesa recorreu. Aí foi para o Tribunal de Justiça, anulou o processo, depois veio outro e ele foi absolvido. O segundo julgamento no qual ele foi absolvido foi no dia 23 de outubro de 2014. O Ministério Público recorreu. Durante o julgamento, 2 filhos do casal foram ouvidos e afirmaram acreditar na inocência do pai. Familiares da vítima e do acusado acompanharam a sessão. Diante da absolvição, o Ministério Público recorreu novamente, mantendo viva a persecução penal. Agora, o que se apresenta é o júri suspenso e o risco de prescrição. Uma nova sessão de julgamento estava designada para o dia 4 de novembro de 2025, mas foi suspensa após recurso da defesa ao Tribunal de Justiça do Maranhão, conforme ressalta o promotor da primeira vara do júri, Raimundo Benedito Barros Pinto. O que acontece? A defesa vem recorrendo, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e o processo voltou. Aí, ano passado, o júri estava designado para o mês de dezembro, dia 4 de dezembro de 2025. Novamente, a defesa recorreu e o tribunal, ele suspendeu a sessão.
A suspensão reacendeu o alerta sobre o risco de prescrição do crime, considerando o tempo decorrido desde o fato. A juíza titular da 3ª Vara de Violência Doméstica de São Luís, Jaqueline Caracas, esclarece sobre prescrição. Então, a prescrição é isso, é o decurso do tempo que o Estado levou para processar uma pessoa sem conseguir condená-la ou sem conseguir dar uma resposta para aquele crime que foi cometido. O que pode acontecer no caso do assassinato de Elci Cruz Santos Bispo. Por isso, nesse contexto, ganha relevância a atuação do Ministério Público, enquanto titular da ação penal e responsável por adotar medidas para impedir que o crime fique impune. O processo tramita na unidade do Ministério Público, onde atuam os promotores Dr. Agamenon e o Dr. Raimundo Benedito, responsáveis pelo acompanhamento da ação. O promotor da 1ª Vara do Júri, Raimundo Benedito Barros Pinto, chama a atenção para a possibilidade de o crime prescrever. A prescrição nesse crime de homicídio é de 20 anos, tá? E existem alguns prazos que interrompem a prescrição. O que ocorre? O acusado, ele vai fazer 70 anos agora, no mês de junho, dia 13 de junho de 2026. E quando a pessoa tem 70 anos, a prescrição é pela metade, ou seja, vai prescrever em 10 anos. Resumindo, claro que a gente tem que fazer alguns cálculos, mas ocorre realmente o risco de prescrição se não tiver uma sentença condenatória, se não for feito o júri dele, até o mês de junho. Exposto, o que o Ministério Público pode fazer? O promotor da 1ª Vara do Júri, Raimundo Benedito Barros Pinto, responde. Juridicamente, o Ministério Público está de mãos atadas, tá? O que se pode fazer, no caso, por exemplo, como está no Tribunal de Justiça, é o Procurador-Geral, inclusive eu vou até conversar com ele, para que tente conversar com os desembargadores, mas são eles que decidem isso, para que o processo seja julgado rapidamente e, chegando aqui, na primeira instância, que eu sou o promotor, aí eu peço para o juiz para fazer o júri rapidamente. Então, é isso que a gente pode fazer. Então, respondendo a tua pergunta, que é o principal, sim, corre um risco de prescrição se o processo não for julgado até o mês de junho deste ano. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado. O caso Elci Cruz ultrapassa a esfera individual e se insere em um debate maior sobre impunidade, violência de gênero e morosidade judicial. Em processos complexos e antigos, a atuação do Ministério Público do Maranhão se mostra essencial para assegurar que o tempo não se transforme em um aliado da injustiça. Em um estado marcado por altos índices de violência contra a mulher, garantir que crimes como esse não prescrevam é mais do que uma obrigação legal. É um compromisso com a memória das vítimas e com o futuro de quem ainda precisa ser protegida. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. É isso aí, Mara Nogueira. Quantos casos, né? Quantos casos e cada vez mais essa violência aumentando, infelizmente, né? E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Quer ver, rever, é só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br, não é isso, Mayra? É isso, eu vou estar com você agora já no Sessão das 8. Amanhã tem mais Jornal Rádio Universidade. Um bom dia a todos. Bom dia. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.